Achou que eu tinha morrido, não foi? Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos inscritos. Você já sabe como isso funciona. Se inscreva no canal, se não for inscrito, e clique no botão de gostei. E por favor não se esqueça de comentar, que eu gosto de ler seus comentários, e puxa a vinheta. Em seguida eu jogava os corpos deles numa pilha de corpos que havia ali por perto, e eu voltava a sentar no meu trono dentro do castelo. Impressionante. Você conseguiu dominar e controlar os intrusos e fez isso com tão pouco. Eu me sinto confiante em deixá-lo no comando de nossa defesa. É gentileza sua, senhor. Está na hora. Lady Aura e Lord Mari precisam ir. Muito bem, vou me despedir. Como está indo os experimentos, não está indo muito bem. Todos os prisioneiros que estamos usando com o sangue modificado do mestre não estão tendo grandes resultados. Nós estamos tentando aprimorar o sangue do mestre para deixá-lo mais poderoso, mas não está dando grandes resultados. Os prisioneiros que estão sendo usados para experimentos ganham uma significativamente alta comparado com os Onis comuns, mas comparado com luas inferiores, são muito fracos. Nós não podemos desapontar o mestre. É mais fácil falar do que fazer, mas não tem uma grande diferença entre o sangue normal dele e o sangue modificado. Acho que estamos esquecendo de alguma coisa, provavelmente. Tomara que vocês consigam fazer isso rápido antes que o mestre perca a paciência. Bom, isso é verdade, mas o mestre é uma pessoa calma, mas mesmo assim temos que fazer isso o mais rápido possível. Alguns minutos depois. Vocês não conseguiram fazer muito sangue modificado, que deixa o Oni 2 vezes mais forte do que o normal. Bom, se o mestre tomar essa pequena quantidade de sangue, e já dá para deixar ele muito mais poderoso, mas vamos fazer mais alguns testes, só para garantir que não vai ter erros. Ouro, status, poder, força militar, habilidades mágicas espetaculares. E mulheres bonitas. Nada que eu possa oferecer vai tocar o coração. A vida que ele tem é de um deus. Eu parabenizo todos por não fugirem. O imperador do Império Baharuf, Dirkniv Run Farlord El-Nix, gostaria muito de conhecê-lo. Obrigado por vir, imperador do Império Baharuth. Eu sou o mestre da grande tumba de Nazarick. Aquilo era o castelo de um rei demoníaco. A morte estava sentada no trono. Nós ainda vamos ter que decidir uma coisa antes. Um simples rei seria a mesma coisa que qualquer um daqueles vermes. Temos que pensar num título mais apropriado para a situação. Não tem objeções, faça como quiser. Por acaso alguém tem alguma sugestão? Eu pensava, e lá vamos nós. Eu tenho uma para começar. Eu acho que temos que exaltar a sua beleza e chamá-lo de Belo Rei. Na minha opinião, temos que exaltar a sua força e chamá-lo de Rei Poderoso. Posso dar uma sugestão? O Lord Aiz é muito bondoso, então que tal o Rei do Amor como título? Pessoalmente, eu acho que ele deve ser chamado de Rei Sábio por causa da sabedoria que ele tem. Rei Sábio? Qualquer coisa menos isso. Sebas? Eu acho que chamá-lo de rei é o suficiente. Então é a minha vez. Como aquele que fica acima de todos os outros seres supremos, o Rei Supremo seria adequado. Como que reina pela magia, o Rei Feiticeiro parece adequado. Sim, eu aceito a sugestão do Coquildos.
Assim que estabelecermos o país, eu serei chamado o Rei da Espada Tanjiro Kamado. Nossos historiadores não acharam menção a um país chamado Nazarick ou de Ainz Gun, que foi dono das terras ao redor de Erantel. Não existe o mínimo de autenticidade nesse pedido. E os nobres começaram a falar que era bobagem, e tudo mais até que um deles fala que reconheceu o nome do Tanjiro Kamado, de um dos relatórios do guerreiro-chefe. Ele é o espadachim que salvou a minha vida. Depois de eu ver aqui, logo os nobres começaram a zombar e falar que não deveriam dar atenção para um único espadachim. Então o rei se vira para falar com o guerreiro-chefe e pede a opinião dele sobre o assunto. E o guerreiro-chefe fala, se fosse para resumir o que ele é em uma única palavra, seria monstro. Claramente todos ali riam e começava a zombar do guerreiro-chefe. E ele pensava, vocês não viram que eu vi do que ele é capaz. Porra! Chamas negras mortais! Santuário Malevolente! Tanjiro, ele consegue expandir o seu domínio 5 vezes em menos de 1 minuto. Como a regeneração dele é praticamente imediata, seu cérebro não sofre nenhuma sequela. Uma das estratégias que ele criou é expandir o domínio 5 vezes menos de 1 minuto e sacrificar os cortes de garantidos de 2 domínios para fortalecer o lado interno e o lado externo da barreira, para garantir que seu inimigo não consiga fugir. E o alcance dos cortes vão além de 200 metros agora. O alcance máximo da expansão de domínio dele é de 450 metros, e seus cortes têm os efeitos dos seus poderes de fogo, desde o fogo comum, até o fogo azul, e até as chamas negras. E claro, ele pode expandir seu domínio mais de 5 vezes, em menos de 1 minuto, mas ele não sabe até onde o seu cérebro pode aguentar. Se regenerar então só para garantir e se limitam apenas a 5 expansões por minuto. Então eu parava de treinar um pouco, e o meu cérebro começava a se regenerar, e eu pensava é melhor me imitar, apenas a 5 expansões por minuto mais para frente do futuro. Eu vou testar as limitações do meu cérebro. Esses 2 meses de treinamento, acho que valeu muito a pena. Mestre, a guerra está prestes a começar, por favor, se prepare. Perdi a noção do tempo, obrigado. Sem problema, senhor. Eu saía do castelo do infinito, e saía de dentro da cabana onde eu estava, e olhava à frente o grande exército, e Arturia falava. Mas que bando de verme, se não fosse aquele pedido idiota do senhor usar um dos seus truques na manga, senhor, eu com certeza limparem esse campo de batalha com todo prazer, o senhor não precisaria mexer um dedo sequer. Eu pensava que o show começa. Dusa vermelha abenco esotericom, suave presencamanchi de sang e esotericom o sang dos vermes que, o usam entrar no caminho dessa criança abenco essa criança com uma parte do seu poder. Então alguém apareceu no céu depois de eu recitar um certo encantamento, e ela fala. Pequena criança, faça um sacrifício que eu lhe darei a sua benção. Então eu dava um leve sorriso, e todos do outro lado do campo de batalha ficavam chocados com aquela cena. Então eu fazia meu primeiro movimento. Ryoiki Tenkai Fukuma Mizushi. Uma das outras coisas que Tanjiro aprendeu nesses 2 meses de treinamento, ele conseguiu mandar seus cortes na direção dos seus inimigos, ao invés de lançar seus cortes aleatoriamente, em volta do santuário. Depois de eu expandir meu santuário, o número total de pessoas que foram eliminadas nessa única rodada de expansão de domínio foram 100.000 homens. Todos ali ficavam obviamente chocados com o que eu fiz, e a mulher que estava observando tudo lá de cima dava um leve sorriso. Em seguida aparecia uma marca vermelha nas minhas costas, e eu pensava,
Para usar a magia da Rainha de Sangue, primeiro eu tenho que fazer um pequeno encantamento, e o segundo do requisito é sacrificar mais de 1000 pessoas. O principal problema desse outro requisito é que você tem que eliminar todos eles em una com o ataque. Por isso que todos tentaram usar essa magia no passado, nunca conseguiam fazer isso, já que é muito difícil reunir essa quantidade de pessoas e eliminar elas em um único golpe, mas comigo uma história diferente. O primeiro efeito foi ativado desde que tenho uma única gota do meu sangue, que nessa terra eu não posso morrer mesmo que minha alma seja destruída, ou meu corpo seja pulverizado. Desde que é uma única gota do meu sangue, eu sempre vou voltar, e o segundo efeito vem agora. Em seguida o sol ficava no escuro e começava a chover sangue, e alguma coisa caía do céu. Apareceram 5 gigantes no campo de batalha, e eu falava: Existem 3, ou melhor, 4 pessoas que vocês não podem matar. Corram deles, mas poupem esses 4. Entendido, senhor. Então o gigante partiu em direção ao exército do inimigo, esmagando e matando todos que vieram pelo caminho. E uma delas vinha na minha direção, se abaixava e colocava uma das mãos perto de mim, e eu subia na mão dela. Bom, eu ia deixar você fazer seus serviços, mas depois de ver isso tudo vocês perderam a coragem, então eu faço o resto, e assim que eu termino de falar todos os cavaleiros corriam de medo, e a arqueria também subia na mão do gigante, e ia na direção do campo de batalha. Enquanto todos corriam desesperadamente para sobreviver, o guerreiro-chefe não corria de medo, e se preparava para lutar até a morte, e tentar fusar arrumar uma magia de ver fraquezas, mas não via nenhum ponto fraco. Em seguida, ele se preparava para o combate, mas o mundo gigantes ignorava ele, e ele tentava ir parte para cima, mas o gigante continuava ignorando ele. Então o gigante que está me carregando chegava perto do guerreiro-chefe. Eu falava há quanto tempo, e o guerreiro-chefe falava a mesma coisa. E eu pensava, eu me lembro desse episódio. Esse foi um dos primeiros e poucos episódios que eu chorei. Comentários que nunca vou ter. Sou seu fã. Novo seguidor. Gosto dos seus vídeos.